Louvado seja o nome de Jesus. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui hoje? Amém, eu também quero. E o Senhor vai falar, amém? Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Daniel 2, a partir do versículo 1. Diz assim: certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, só gente boa, né? Só gente assim, magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, faltou os bruxos aqui. E exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Eu estou lendo na versão NVT. Estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Que rei bonzinho esse, né? Que rei maravilhoso. Se vocês não adivinharem o meu sonho e não interpretarem o meu sonho, vocês vão ser despedaçados e as suas casas serão transformadas em montes de escombros. Versículo 6: mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho, e então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então eu saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. Versículo 12. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Valeu, Cat. Versículo 12 de novo. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Glória a Deus. Vamos entender o contexto de tudo isso aqui que está acontecendo. Se levantou na terra um rei chamado Nabucodonosor. Um rei que, como a gente viu, era um rei extremamente cruel. Amém, gente? Um rei extremamente cruel. E a Bíblia diz que esse rei Nabucodonosor, ele invade as terras de Israel. A maioria aqui já conhece essa história. Esse rei invade as terras de Judá, e lá em Judá ele mata muita gente. Lá em Judá ele transforma muita gente em escravo. Lá em Judá muita gente está morrendo de fome. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor é um rei mau e está invadindo as terras de Judá. Então tem muita gente morrendo.
algumas assassinadas pela espada, outras morrendo de fome. O rei Nabucodonosor está acabando com tudo. Só que o rei Nabucodonosor, ele seleciona alguns jovens. O rei Nabucodonosor, ele seleciona alguns jovens que são bonitos, que são inteligentes, que são acima da média, sábios, simpáticos, interessantes. O rei Nabucodonosor seleciona esses jovens e coloca esses jovens dentro do seu palácio. E agora esses jovens, que são bonitos, que são inteligentes, que são da família real, são nobres, esses jovens, ao invés de morrer pela espada, ao invés de morrer de fome, esses jovens, eles vão receber o estudo da Babilônia, o estudo mais avançado da época. A Babilônia era tipo os Estados Unidos daqueles dias. Então esses jovens vão morar no palácio do rei. Esses jovens bonitos, acima da média, eles vão comer do banquete do rei e vão receber um ensino top. Então, para esses jovens, a situação não está tão ruim assim. Vocês concordam comigo? Na verdade, eles estão recebendo uma baita oportunidade. Receber um estudo top, comer do banquete do rei. Já pensou comer do banquete do rei? É feijoada todo dia. Morar no palácio é uma baita oportunidade. E dentre esses jovens que foram escolhidos, existe um chamado Daniel. Daniel e alguns de seus amigos. E Daniel está ali, vivendo no palácio do rei, recebendo o melhor ensino da época, aprendendo a cultura da Babilônia, comendo do banquete do rei, até que o rei Nabucodonosor, esse rei mau, esse rei cruel, ele começa a ter alguns sonhos perturbadores. E isso tira o sono do rei. O rei não consegue mais dormir, porque ele está tendo esses sonhos perturbadores, e ele não consegue interpretar esses sonhos. Ele não consegue entender o significado dos sonhos, ele começa a ficar perturbado com essa história. Então o que ele faz? Ele reúne os magos, os feiticeiros, os astrólogos, os sábios, ele reúne todo mundo que ele pode para dizer assim: olha, quem interpretar o meu sonho vai receber vários presentes, vai receber honra, vai receber tudo do bom e do melhor, mas se vocês não interpretarem o meu sonho, então eu vou acabar com vocês. Que rei maravilhoso, que rei compreensível, que rei abençoado, né? Ou interpreta meu sonho ou vai ser despedaçado, mas é isso aí. Os magos, os feiticeiros, os astrólogos, eles dizem para o rei: rei, vamos fazer o seguinte, nem para você nem para nós, né? Para não ficar tão puxado assim, você conta para a gente o sonho e a gente interpreta, porque a gente é bom em interpretar, mas adivinhar a gente não é tão bom. O rei fala: não, nada disso, imagina, como que eu vou ter certeza de que vocês estão me dando a interpretação correta se vocês não são capazes de adivinhar o sonho que eu tive? Eu não sei, vocês podem me enrolar, vocês podem inventar qualquer papo furado e me enrolar. Não, eu quero que vocês adivinhem o sonho, e se vocês adivinharem o sonho que eu tive, então aí quando vocês interpretarem eu vou ter certeza de que vocês estão me dando a interpretação correta. Os astrólogos falam: rei, não tem ninguém na terra que possa fazer isso. Não tem ninguém que possa adivinhar que sonho que a pessoa teve. Interpretar a gente até consegue, mas adivinhar o sonho, isso aí não dá. Nunca nenhum rei pediu isso para alguém. Tá ficando maluco, a gente não vai dar conta. Mas conta aí e a gente interpreta. Não. E o rei Nabucodonosor assina um decreto que diz que todo sábio na Babilônia vai morrer. E aí o que acontece? Lembra do Daniel e seus amigos? Aqueles judeus, aqueles israelitas que estavam vivendo uma boa oportunidade, lembra deles? Eles estão no meio do negócio, ou seja, vão morrer também. Então pensa na situação de Daniel. Daniel, um jovem, aparentemente, embora o contexto geral fosse terrível, Daniel estava recebendo um livramento de Deus, né? Recebendo uma boa oportunidade, as coisas aparentemente estavam dando certo para Daniel.
ele estava inclusive se destacando no meio dos jovens. O rei Nabucodonosor estava olhando para Daniel com bons olhos. Nossa, esse menino realmente, até aqui, ele se destaca. Até aqui ele é acima da média. Só que de repente as coisas estavam caminhando bem. Aparece um problemão. As coisas pareciam que estavam dando certo, mas aparece um problemão. E agora? Agora Daniel vai morrer. E seus amigos vão morrer. Vai acabar o negócio em tragédia. Sabe quando tudo parece que está indo bem e de repente o que aparece? Um problema. Já teve essa impressão? Parece que quando começa a dar certo, você fala, poxa, agora parece que vai, né? As coisas estão indo bem, o que aparece? Um problema, um obstáculo. A minha mensagem hoje, o tema dela é quando os problemas aparecem. Amém? Quando, não se. Quando os problemas aparecem. Porque, posso te falar um negócio? Eles sempre aparecem. Presta atenção nisso, jovem. Os problemas sempre aparecem. E não é só para você que eles aparecem. Tem isso. Porque quando o problema aparece, eu acho que só eu enfrento problemas, só eu enfrento dificuldades. A vida de todo mundo é perfeita, principalmente no Instagram, principalmente no Facebook, né? A vida de todo mundo é perfeita, o casamento de todo mundo é perfeito, tá todo mundo muito cheio da grana. Mas eu não. Eu tô com vários problemas. Mentira. Os problemas aparecem para todo mundo, sempre aparecem. Quando a gente faz a coisa errada, os problemas aparecem. Quando a gente faz a coisa certa, aparece. Se a gente anda sem Jesus, quem já andou sem Jesus aqui? Quem já? É ruim, né? É ruim demais, né? O povo fala, nossa, é muito difícil caminhar com Jesus, mas e sem? Sem Jesus é dose. Se a gente caminha sem Jesus, os problemas aparecem. Aí a gente fala assim, quer saber? Não, eu vou caminhar com Jesus, eu vou escolher por Jesus, e adivinha? Demora 2 dias, no máximo, e os problemas aparecem. A gente desobedece a mãe e o pai, não escuta um conselho bom que presta e os problemas aparecem. A gente fala assim, quer saber, agora eu vou ouvir minha mãe. Quando ela fala, põe a blusa, eu vou colocar. Quando ela fala, pega o guarda-chuva, eu vou pegar. E adivinha, mesmo assim os problemas aparecem. Sempre aparece, sempre. Não importa o que você faça, os problemas aparecem. Como lidar com isso? Presta atenção, como lidar com isso? Porque a gente não sabe. A gente não sabe. Muitos problemas já apareceram na nossa vida e a gente ainda não aprendeu a lidar com eles. E eu não sei, vou até fazer uma enquete aqui com vocês. Eu não sei se esse é um problema da nossa geração ou se é um problema assim, geral, de todas as gerações. Mas parece que a gente tem mais dificuldade de lidar com os problemas que os nossos pais. Vocês concordam comigo ou não? Quem concorda comigo, levanta a mão, deixa eu ver. Parece que a gente tem mais dificuldade de lidar com os nossos problemas do que os nossos pais. Parece que a gente tem mais dificuldade de lidar com pressão do que os nossos pais. Os nossos pais, eles eram mais casca grossa, parece, né? Parece que a gente chora mais fácil, parece que a gente se desespera mais fácil. O pai de quem aqui já teve crise de ansiedade? Acho que ninguém. O vô de quem aqui já teve crise de ansiedade? Acho que não teve, acho que não é coisa de vô isso. E acho que nem de pai, mas a gente tem. E a gente sofre, a gente chora, a gente desabafa, a gente tem Twitter, que lá a gente pode descarregar. Pode descarregar e falar tudo que a gente jamais falaria para outra pessoa, a gente manda no Twitter. E aí todo mundo vê. Gente, como lidar com os problemas? Como? Vamos aprender com Daniel? Daniel estava com um problema gigantesco para resolver. A culpa nem era do coitado. Tudo estava dando bem, de repente apareceu um problema que ia custar a vida dele. Como que ele resolveu esse problema? Presta atenção, porque hoje você vai aprender como lidar com os problemas, tá bom? Mas primeiro vamos ver o que Daniel não fez. O que Daniel não fez?
diante do problema. Quando o problema apareceu, o que ele não fez? Em primeiro lugar, Daniel não procrastinou para resolver o problema. Daniel não procrastinou. Todo mundo aqui sabe o que é procrastinar? É o famoso enrolar. É o famoso amanhã eu faço. É o famoso, vamos ver se o rei vai matar mesmo, Gu? Porque às vezes ele falou que vai e ele nem vai. É uma preguiça, né? Vamos ver, às vezes o rei também tem dias e dias. Às vezes ele estava meio esquentado, brigou com a rainha. Às vezes nem vai. E outra coisa, às vezes ele vai matar alguns, não vai matar todos. Eu nem sei se eu... Deixa, depois eu vejo isso. Se o rei aparecer aí eu vejo o que eu faço. Não, Daniel não fez isso. O problema apareceu, imediatamente Daniel se levantou e disse, eu vou resolver esse negócio agora. A gente tem dificuldade de fazer isso. Ô geraçãozinha que procrastina tudo. Deixa eu dar um exemplo. Eu casei tem mais de 1 ano e meio, eu acho. Aqueles que querem aumentar para parecer que tem experiência. E algumas semanas. 1 mês e meio e algumas semanas. E a gente casou, a gente mudou lá para casa, tal. A casa, a gente falou assim, nossa, que casinha. Essa casa tem a nossa cara. Essa casa é tão bonitinha, né? A gente vai morar aqui, a gente vai ser muito feliz. Na primeira semana começou a goteira no chuveiro. Aí eu que tenho que resolver, né? Fala, Raquel, o chuveiro tá com goteira. Ela vai falar, ué, o que eu tenho a ver com isso? Se vira. E eu nunca arrumei nada dessas coisas. Então eu comecei a apanhar, tinha que ligar pro meu pai, tinha que pesquisar no YouTube. E no YouTube parece tão fácil de resolver. Eu não tenho a ferramenta, tenho que ir atrás de ferramenta. Sempre acabava com o Marcelo. O Gabriel tá rindo que ele sabe. Sempre acabava com o Marcelo, meu vizinho. É o pai do Gabriel. Tinha que tocar lá e falar, Marcelo, me ajuda, me salva, me ensina, faz alguma coisa. Mas presta atenção, rapidinho a gente se mudou para aquela casa e um problema apareceu, sei lá, goteira no chuveiro. Depois de algum tempo, um vazamento numa torneira que eu nem sabia que existia. Até hoje eu não sei para que ela existe. Que ela fica atrás do vaso ali, nunca abri aquilo e nunca fechei, mas tem a torneira, começou a dar vazamento. Aí depois a Raquel aparece, Fábio, o puxador do armário está com problema. Queimou a lâmpada. Vocês estão entendendo? Começou a dar um monte de problema. E aí, quando começa uma goteira no chuveiro, é só uma goteira no chuveiro. Eu posso parar o que eu estou fazendo, ir lá e arrumar ela. É só uma goteira no chuveiro. Ou eu posso dizer assim, espera aí que depois eu vejo isso. Eu não sei fazer isso, eu vou pesquisar como é que faz. E eu posso deixar aquela goteira. Só que se eu deixo aquela goteira, quando o vazamento começa, já são uma goteira e um vazamento. E se eu deixo a goteira e o vazamento, quando o puxador do armário dá problema, já são 3 problemas. E um problema não espera o outro. Vocês estão entendendo? Um problema não espera o outro. O problema não vai falar assim, não, eu vou esperar, porque o Wallace está resolvendo um problema. Assim que ele resolver, aí eu apareço. Não, de jeito nenhum, ele faz questão de aparecer. E aí, como é que termina isso? Termina, Raquel, vamos embora dessa casa. Essa casa está amaldiçoada, não é possível. Vocês estão entendendo? Se eu não resolvo os problemas, eles se acumulam. Eles se acumulam. E de repente eu olho para a minha vida, eu olho para a minha casa, eu falo, não dá para morar aqui. Não dá para morar aqui. Essa casa aqui tem muito problema, mas não é que tem muito problema. É que eu não fui resolvendo eles quando eles apareciam. Agora, eu estou falando de uma casa, mas a gente pode falar da nossa vida. A nossa vida é assim. Os problemas aparecem.
E se eu fico procrastinando na hora de resolver, o que vai acontecer? Eles vão se acumular. Eles vão se acumular. Então eu estou com um problema financeiro. Se eu não olho para esse problema, se eu não dou atenção para ele, se eu não oro a respeito, se eu não penso, não busco em Deus uma forma de resolver esse problema, ele vai ficar lá. Ele não vai se resolver sozinho. Ah, mas é só um problema financeiro, eu posso lidar com isso, depois eu vejo, eu vou ver o que eu faço. Eu posso lidar com isso, mas de repente, além do problema financeiro, um problema no casamento. Eu e a minha esposa, a gente já não fala mais a mesma língua. Parece que está dando choque. Só que não, eu não vou ver isso agora. Sempre que eu tento falar com ela, a gente acaba brigando, deixa isso para lá. É melhor nem tocar no assunto. E adivinha, o problema não vai se resolver sozinho. E agora eu tenho um problema financeiro e estou com um problema no meu casamento. E de repente aparece uma dor. Aparece uma dor em mim. E aí, bom, agora tem que marcar médico. Bom, depois eu vejo isso. E agora eu estou com um problema na saúde, eu estou com problema no casamento, eu estou com problema financeiro, eu estou cheio de problema. E como é que isso acaba? Acaba que eu perdi o prazer de viver. Que eu já não aguento mais a minha vida. Acaba comigo dizendo, parece que nada para mim dá certo, mas não é que nada dá certo. É que quando os problemas aparecem, e eles sempre aparecem, eu não estou resolvendo eles, e eles estão se acumulando. Vocês estão entendendo, meus queridos? É um mal que a gente sofre. Tem gente que não quer nem olhar para o problema. Tem gente que não consegue parar para pensar no problema. Tem gente que não consegue encarar o problema. O problema não vai se resolver sozinho. Não deixe para amanhã. Comece a meditar aí na sua vida. Quais são os problemas que precisam ser resolvidos? Quais são? Existem. Olhe para eles. Encare esses problemas, não espere amanhã. Existe um problema com alguém? Resolva. Resolva, não deixe esse problema crescer. Não deixe ele aumentar de tamanho. Resolva. Fábio, mas é tão difícil. É difícil, mas é pior viver uma vida cheia de problemas. É pior, ninguém aguenta. Quem quer ter paz? Quem quer ter alegria? Quem quer ter satisfação na vida? Todo mundo quer. Mas para isso, quando os problemas aparecem, a gente precisa, pense neles e resolva em nome de Jesus. Segunda coisa que Daniel não fez. Daniel não se vitimizou, mesmo não tendo culpa daquela situação. Pensa em outra área que a gente tem dificuldade. Que culpa Daniel tinha do rei ter sonhado, do rei ter pesadelo, do rei ficar perturbado com os sonhos? Que culpa Daniel tinha, gente? Cada um que cuide dos seus sonhos, cada um que cuide dos seus pesadelos. Eu tenho que ver se o rei teve pesadelo. Aí agora o rei tem pesadelo, o rei mesmo não sabe interpretar, porque tem isso, né? Ele mesmo não interpreta, aí quer que nós interprete. Vai interpretar você. Ué, ele não tinha culpa de nada. Mas o problema estava lá, estava acontecendo, e aí? Cadê Daniel? Daniel está no quarto. Cadê Daniel? Alguém viu Daniel? Daniel está no quarto. Faz 3 dias que não sai do quarto, não para de chorar. Mas já tentaram falar com o Daniel? Já tentaram, ele nem come, Fernanda. Daniel, abre a porta do quarto. Eu não vou abrir. É isso, essa é a história. Essa é a história. Daniel, vem comer. Não, o rei vai me matar. É isso que acontece. Não, ele não tinha culpa de nada. Pensa num jovem que não tem culpa nenhuma.
Mas ele sabia que se vitimizar também não ia resolver a situação. Ia, gente. Ficar 3 dias chorando, sem comer, vai resolver a situação? Não vai. O fato dele não ter culpa não é justificativa para que ele tenha que morrer. Só que parece que a gente gosta desse negócio de vítima. Parece que a gente gosta desse negócio de ser a vítima. Parece que é tão bom quando a pessoa feriu a gente e ela está errada e a gente pode ficar lá no nosso quarto chorando. Às vezes já até esqueceu por que está chorando. Sabe aquela criancinha? Machuca e fica lá. Passa 2 horas, está chorando ainda. Já nem lembra por quê. Se perguntar por que está chorando, fala, o que era mesmo? Parece que a nossa geração tem esse negócio de tá todo mundo contra a gente. Tá todo mundo errado, a gente está vivendo uma perseguição. Você viu como que falaram comigo aquele dia lá, Fernanda? No meu aniversário? Ah, não dá. Gente, os problemas aparecem. Os problemas aparecem. Às vezes a gente vai fazer tudo certinho. Tudo bonitinho, vamos andar direitinho. E os problemas vão aparecer. E às vezes a gente não tem culpa de nada. Às vezes é o rei que é perturbado mesmo. Às vezes a culpa é toda do rei. É ele que é perturbado. Mas eu ficar chorando, resmungando, contando para os outros. Você viu o que o rei fez comigo? Você viu? Eu não tenho nem culpa. Vai resolver o quê? Vai morrer, filho. Vai morrer. Ai, todo mundo vai ficar com dozinha. Todo mundo vai ficar com dó. Vai falar, oh, que judiação, morreu tão jovem. Mas vai morrer. E quem quer morrer? Você quer morrer? Eu não quero morrer. Então ficar chorando, ficar reclamando, ficar murmurando, não vai resolver. Daniel, ao invés de fazer isso, ele foi falar com o rei. E não foi brigar com o rei. Ô rei, que história é essa aí? Ô, mas tenha dó também, né? Você não interpreta o seu sonho. Não foi para brigar, não. A gente vai ler sobre isso. Daniel diz assim, dá um tempo e eu interpreto. Só preciso de um tempo. Mas eu interpreto. Ao invés de se vitimizar, ao invés de se fazer de coitadinho, ao invés de falar que estava sendo perseguido, é isso mesmo? Vai matar se ninguém interpretar? Então me dá um tempo que eu interpreto. O primeiro passo para a gente começar a resolver os nossos problemas é não transformar os nossos problemas num motivo para a gente ser a vítima. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, presta atenção aqui, rapidinho. Deus não te chamou para ser uma vítima. Ele te chamou para ser um vencedor. Você está entendendo? Só que enquanto você aceitar ser a vítima, você nunca vai ser um vencedor. Enquanto você se acomodar com essa situação, mas eu não tive culpa, mas eu não fiz nada, você viu? É ele que está errado. Se hoje eu estou nessa situação, se o meu casamento hoje está com esse problema, a culpa não é minha, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, é ele que está. Enquanto você aceitar essa posição, deixa eu parar de falar que ela chegou. Enquanto você aceitar essa posição de vítima, a coisa não vai mudar, mas é meu chefe que está errado. É meu chefe, isso aí que ele está pedindo, é a minha empresa fez isso comigo. Enquanto eu aceitar, ficar colocando a culpa nos outros, tudo bem, talvez eu não tenha culpa. Talvez todo mundo entenda. Fala, poxa, Steiner, verdade, é verdade. O Steiner não tem culpa de nada. Mas vai mudar a situação? Não vai, então encare ela. Encare ela. Alguém te deu uma palavra atravessada, você não gostou, a pessoa está errada. Tá bom, ela está errada, você está certa, você não tem culpa, mas encare o problema. Se o problema existe, encare. Talvez você tenha que ir atrás da pessoa. Sabe aquela pessoa que não olha na tua cara? O jovem tem dessa também, né? Não sei o que acontece, o fulano de tal não olha na minha cara. Às vezes ele nem te viu.
Às vezes ele não te viu. E se ele for míope, a chance disso ter acontecido é altíssima. Mas o jovem tem essa. O cara lá parece que ele não olha na minha cara. Não sei o que está acontecendo. Ele não te percebeu, querido. Mas talvez não olhe na tua cara mesmo. E isso seja um problema. Resolva. Resolva. Ficar colocando a culpa nele. Ficar colocando a culpa no mundo. Ficar colocando a culpa na igreja. Ficar colocando a culpa nas pessoas do trabalho. Ficar colocando a... Não vai resolver. Não interessa quem tem a culpa. O problema precisa ser resolvido. E se você continuar se vitimizando, sendo a vítima da sociedade, todo mundo te persegue, tá bom, todo mundo vai ter dozinha de você, mas você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Amém, meus queridos? Daniel não se vitimizou. Tá bom, eu não sei quem tem a culpa, o rei está perturbado, mas Deus vai me capacitar e eu vou resolver o problema. Resolva os problemas, amém? Agora vamos ver o que foi que Daniel fez. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia aí, Daniel 2,16. Daniel 2,16 diz assim: Daniel foi ver o rei de imediato. De imediato, e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Olha só, ele nem tinha a solução do problema. Talvez você também não tenha. Talvez você esteja com um problemão na sua vida, uma situação terrível, e você não tenha a solução. Daniel não tinha. Talvez seja um problema financeiro, você não tem a solução, você não sabe o que vai fazer. Talvez seja um problema no casamento, talvez seja um problema no seu relacionamento com os seus pais, talvez seja um problema de saúde. E você nem tem a solução, mas o que Daniel fez? De imediato, lembra sobre não procrastinar? De imediato Daniel se levantou e foi falar com o rei. Encarou, olhou para o problema, pensou no que ele podia fazer e foi falar com o rei. Fecha os seus olhos rapidinho. Fecha os seus olhos. Qual é o problema? Qual é o problema? O que está acontecendo? Você sabe. Você sabe o que você tem passado. É na sua casa o problema? É um problema financeiro? Meu querido, tenha liberdade. Tenha liberdade. As pessoas têm problemas. Essa pessoa que está do seu lado também tem um problema. É um problema emocional? É um trauma que ainda te faz sofrer? O que é que está acontecendo? Quais áreas da sua vida precisam de um toque do Espírito Santo? Quais áreas na sua vida ainda precisam mudar? Olhe para elas agora. Encare essa situação agora. Decida no seu coração: eu vou resolver esse problema. Fábio, mas eu não tenho a solução ainda. Tudo bem. Tudo bem. Você pode não ter a solução ainda, mas o primeiro passo para esse problema se resolver é você decidir que ele vai ser resolvido. Não carregue mais esse problema com você. Talvez seja um problema de anos. Anos carregando esse problema, trazendo isso com você. Decida do seu coração. Os problemas estão aí para serem vencidos e eles podem ser vencidos. Amém? Abra os seus olhos. O que mais que Daniel fez?
ainda em Daniel 2,16, vamos ler de novo. Daniel foi ver o rei de imediato, ele não procrastinou resolver o problema. E aí diz assim, e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Daniel precisava de tempo. Tempo. Ele encarou a situação, foi a primeira coisa que ele fez. Embora ele não tivesse a solução, ele encarou o problema. Ele foi falar com o rei e ele falou assim, me dê mais tempo e eu resolvo o problema. E talvez a gente esteja assim, cheio de problema, sem solução. Mas o primeiro passo foi, encaramos o problema. Encaramos e decidimos no nosso coração que nós vamos resolver esses problemas, sejam eles quais forem. Agora entra o tempo. O tempo. Porque existem problemas na nossa vida, presta atenção, que não vão ser resolvidos assim. Não vão ser resolvidos num piscar de olhos. Na verdade, presta atenção, se fosse ser resolvido num piscar de olhos, já estava resolvido. Vocês concordam comigo? Que a gente é do fast food mesmo. Se fosse para ser assim, você estava com algum problema, Steiner? Sim, Salabim. Já era, resolveu. Mas então não é. Não é. Você não tem a solução, o problema está aí, e talvez esse problema vai levar tempo para ser resolvido. Então, vamos lá. Vamos lá. Talvez a situação na sua casa esteja péssima. Péssima, Fábio, mas eu já orei por essa situação. Eu já orei pela minha casa e as coisas não se resolveram, as coisas não melhoraram. Elas não vão melhorar sim. Mas não é porque elas não vão se resolver assim, num piscar de olhos, que elas não vão se resolver. Você está entendendo isso, meu querido? Não é porque elas não vão se resolver de uma hora para outra, que elas não vão se resolver. Elas vão. Elas vão. Você tem um Deus poderoso. Não tem uma situação que seja difícil demais para esse teu Deus resolver. Pensa num Deus que já resolveu uns BO terrível. Até mar ele já teve que abrir. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso, ele se importa com você. Você está ouvindo o que eu estou falando? O seu Deus se importa com você. E Ele pode resolver esse problema. Esse problema financeiro, Ele pode. Esse problema na sua área profissional, que parece que não vai, que não deslancha, como é que vai ser o negócio? Ele pode. Ele pode, Ele é especialista em fazer isso. Problemas familiares, pensa num Deus que ama resolver problemas familiares. Ele ama a família, Ele se importa com a família. Uma família saudável nessa terra glorifica o nosso Deus. É do interesse dEle, Ele pode. E vai. Mas talvez isso leve tempo. Então não desista. Amém, meu querido? Não desista. Não é porque Deus ainda não fez, que Ele não vai fazer, ou que Ele não está fazendo. Porque talvez a situação ainda não tenha mudado, mas Ele já está fazendo. Você ainda não consegue perceber, você ainda não consegue notar, mas Ele já está fazendo. Não desista, não pare de acreditar. Não parece uma música isso? Não desista, não pare de lutar, de crer. É que eu estou falando de outra, a Fernanda me confundiu. Ah, né? Pois é. E eu ia embora, mas você me atrapalhou, tirou a confiança. Amém, meu querido? Eu vou dizer uma coisa, eu estou cheio de problema para resolver. Não é só você não. Não é só você não, meu filho. E tem coisa que eu não sei nem como.
mas eu sei que eu tenho um Deus que batalha por mim. E eu não sei como, mas Ele sabe como, e já está fazendo. É um Deus que dá aos seus filhos enquanto dormem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, e a vontade dEle, nós sabemos, é boa, é perfeita e é agradável para as nossas vidas. Ele está trabalhando por você. Em terceiro lugar, Daniel, vamos ler antes, 2, 17 e 18, abre aí, Daniel 2, 17 e 18. Diz assim: em seguida Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Presta atenção. Primeira coisa, a palavra está falando sobre amigos. Amigos. Daniel estava com um problema. Daniel não tinha resposta para esse problema. E Daniel, ele pede a ajuda dos seus amigos. Isso nem é um tópico que eu assinalei aqui na palavra. Não é sobre isso que a gente vai entrar mais profundamente, mas presta atenção nisso. Daniel não decidiu resolver, encarar o problema sozinho. E você também não precisa. Eu sei que eu já falei isso aqui na GP, mas você não precisa encarar os seus problemas sozinhos. Amém? A palavra nos orienta, dividam os fardos uns dos outros. Ajudem a carregar os fardos uns dos outros. É para isso que essa igreja serve, é para isso que esse corpo serve, é para isso que essa pessoa que está do seu lado serve. Olha para ela, olha para ela. Fala, oh, dá um help, fala para ela, dá um help. Não está fácil não, meu irmão, dá um help. Ajuda nós. Amém, meus queridos? Ó, esse irmão aí do seu lado é doidinho. Não é perfeito. Não é perfeito. O Marcão tá falando pra Bruna: peraí, você é assim. Mas não adianta. Ele não é perfeito, ele tem falhas. Tem uns aí que estão com um bafo terrível, nem fica falando muito com ele, para não desmaiar. Mas talvez ele possa te ajudar. Sabe como? Orando. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a oração. Só que Daniel, ele pediu a ajuda dos amigos dele, até para orar. Até para orar. Essa pessoa imperfeita, falha, que está do seu lado, talvez não possa fazer muito por você, mas uma oração ela pode. Amém? Uma oração ela pode. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: eu posso orar por você. Isso é muito bom. Amém, meus queridos? Isso é muito bom. Você que não está em célula, você que não está em célula, por quê, meu querido? Por quê? Fábio, quer dizer que a célula é a solução para todos os nossos problemas? Não quer dizer isso. Às vezes você vai ter até uns problemas a mais por causa da célula. Deixa eu já te adiantar aqui. Não é a solução, não é um método que nós encontramos infalível, onde tudo é perfeito e um conto de fadas. Não é. Mas lá você vai se aproximar de pessoas que também passam por problemas, que também têm dificuldades e que vão poder orar junto com você. Amém? Procure uma célula. Esteja junto de pessoas que podem orar por você. Amém? Mas nós vamos falar sobre oração. Oração. Daniel tinha um problemaço. Não tinha uma solução. Mas ele confiava em Deus. E para orar tem que confiar em Deus.
Presta atenção aqui em mim. Ninguém que não confia em Deus, ora. Ninguém. Quem não confia em Deus, não ora. Tem que confiar. Primeiro, tem que confiar que Ele está ouvindo a oração. E a gente tem aquele lance, né? Parece que hoje a minha oração não passou do teto. Mas por quê? Qual que é a diferença? Isso é loucura. Quando é que parece? O céu, o teto abre? O que acontece na sua casa? As telhas abrem? Acontece o quê? Qual que é o milagre? Se é assim, então parece que nenhuma oração minha nunca passou do teto. A gente tem umas loucuras. É coisa do demônio. Não é possível ser tão criativo. É o demônio. Que história é essa? Para orar, para ter vida de oração, como a palavra nos orienta, a gente precisa confiar em Deus. E primeiro, confiar que Ele está ouvindo. Confiar que Ele está ouvindo. Confiar que quando eu estou no meu quarto lá, chorando, cheio de caca, de coisa, de meleca, eu não estou falando para as paredes. Eu não estou falando comigo mesmo, eu estou falando com Deus, que se importa comigo. E meu querido, como Ele se importa com você. Como Ele se importa, às vezes é loucura sua, não tem nem nada a ver. É perturbação mesmo, mas Ele ouve até suas perturbações. Até aquelas suas orações que depois você pensa e fala, não acredito que eu orei isso, eu só posso ser maluco. Depois tem que pedir perdão para Deus. Deus, aquela hora lá eu estava fora de mim. Ontem eu tive uma discussão feia com Deus. Fui orar, estava perturbado. Não sei se foi ontem ou antes de ontem. Estava perturbado, falei, o que é? A gente não conversa mais? Só eu falo agora? Aí depois tem que falar, Deus, estava brincando. Perdão, estava fora de mim. Tem um Deus ali te ouvindo. Amém, meu querido? Tem um Deus te ouvindo, cada detalhe. Presta atenção, quem escreveu isso aqui foi Ele. Foram homens inspirados por Ele. E esse livro aqui, o tempo inteiro te motiva a orar. O tempo inteiro fala sobre oração. O tempo inteiro incentiva sobre oração. E foi Ele que escreveu. Ele está dizendo para você, ore, fala comigo, me conta o que você está passando, me conta quais são os seus medos. O que foi que aconteceu com você que te deixou chateado? Me conta. O que foi que aconteceu com você semana passada ou há 10 anos atrás e que você não gostou e que tira a sua paz? O que foi que aconteceu? Me conta. O que você deseja? O que você tem sonhado? Me conta. Ele está dizendo, me conta. Como que esse Deus não vai ouvir quando você abrir a sua boca e falar com Ele? Se o tempo inteiro Ele está insistindo para você abrir a boca e falar. Ele quer te ouvir e está dizendo isso. Agora eu tenho que confiar que Ele está me ouvindo, e mais, eu tenho que confiar que Ele vai fazer. Não é isso? Eu tenho que confiar que Ele está ouvindo a minha oração e que Ele tem resposta para a minha oração. E adivinha? Pensa num Deus que sabe responder oração. Pensa num Deus poderoso para responder oração. Se a gente continuar lendo a respeito da história de Daniel, teve uma outra oração que Daniel fez e que demorou um tempo para ser respondida. Aparentemente a resposta demorou para vir, mas um dia ele entendeu que no primeiro dia, no primeiro momento, quando ele orou, quando ele dividiu o que ele estava sentindo com o Pai, quando ele fez com que Deus participasse
da vida dele, fizesse parte daquela situação, no primeiro momento, o Senhor enviou a resposta. Ele tem resposta para você. Quando fores orar, entra no seu quarto e ore em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele está lá te vendo, Ele está lá te ouvindo, Ele está. A palavra garante, entra e ora, porque Ele está. Mas eu não estou sentindo, o tijolo não abriu, parece que, não interessa o que parece, a palavra está dizendo, entra no teu quarto e ora, Ele está lá. Mas eu não oro bonito, eu falo, Deus, eu estou com um problema, Ele não liga, Ele está lá. Fábio, mas eu não consegui nem falar, eu só conseguia chorar. Ele estava lá, Ele garantiu. Meu irmão, quer se encontrar com Deus? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. É encontro marcado com Deus, Ele está lá, você sentindo ou não, você arrepiando ou não, caindo na unção do riso ou não, Ele está lá, porque Ele garantiu que estaria. Ore, 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 fala e Ele ouve, fala e Ele está ouvindo, amém? Agora, o texto diz mais. Quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, porque está lá, te recompensará. Recompensará. Oh meu Deus, essa palavra é santa. Essa palavra é santa. Eu não estou tentando te convencer com a minha palavra humana, imperfeita, mentirosa, falha. Essa palavra é santa. Nunca ninguém conseguiu rebater o que está escrito aqui. E nem vai. É a palavra de Deus. É a palavra perfeita de Deus. A palavra que não volta vazia, a palavra que não mente. Essa palavra está dizendo, entra no seu quarto, ora, Ele te vê em secreto e Ele te recompensará. Toda vez que você entrar no seu quarto para orar para Deus, existe uma recompensa de Deus para a sua vida. Talvez não seja exatamente o que você está esperando, que a gente é bom em pedir coisa ruim também. Pensa num povo que só pede abobrinha. É nós. Então talvez a recompensa não venha do jeito que você está imaginando, mas só pelo fato de você ter entrado lá, dividido com Deus o que você está passando, seus medos, suas angústias, seus traumas, seus desejos, suas vontades, seus sonhos, só de você ter entrado com fé dentro do seu quarto, dobrado o joelho, aberto a boca e falado com Ele, tem uma recompensa dele para a sua vida. Tem. Porque pensa num Deus que ama a fé. Ele ama a fé. E quando Ele vê um homem, uma mulher com o joelho dobrado no quarto orando, Ele está vendo alguém que tem fé. Ah, como Ele ama isso! Como Ele ama isso! Você já viu Jesus brigar com alguém porque tinha muita fé? Você já viu, Wallace? Wallace, passando os limites. Está com muita fé, não é bem assim. Pé no chão, isso é coisa de homem falar. Isso é coisa de homem falar, pé no chão, mantém os dois pés no chão aí. Eu nunca vi, me mostra na Bíblia, eu nunca vi Jesus chegando em alguém e falando, Steiner, Deus é poderoso, mas calma lá, isso aí que você está pedindo é demais, isso aí, não. Eu já vi Jesus repreendendo os discípulos porque não tinham fé. Vocês ainda não têm fé? Isso aí deixava Jesus irado. Ou porque tinha pouca fé. Não é pouca fé. Não é pouca fé. Nossa. Perdão. Perdão, 31 anos, entendo.
7, foi? Ó, por pouca fé. Homens de pequena fé. Pequena fé. Agora, porque tem muita fé, isso não. Era só elogios. Ó, presta atenção. Para quem tinha muita fé, era só elogios. Grande é a sua fé. Seja conforme você pediu. Quantos homens e mulheres de fé a gente tem aqui? Amém? Então entra no seu quarto, meu querido. Você está com um problema, encare esse problema, decida resolver esse problema. Talvez você não tenha solução, Ele tem. Então entra no seu quarto e faz Ele fazer parte da sua vida. Meu Deus, eu queria tanto, eu não posso, mas eu queria tanto, eu sei que o Senhor pode. Tem hora que eu apelo com Deus. Eu falo, Deus, é o seguinte, primeira coisa, antes de pedir, eu já sei que o Senhor pode. Então isso aí já está resolvido. Agora é se o Senhor quer, aqueles que apelam, né? Chantagem com Deus. Não faça isso. Amém, meus queridos? O Senhor, Ele pode. O Senhor, Ele quer. E lembre-se do que eu te disse. Ele te chamou para ser um vencedor e não uma vítima. Amém? Ele te chamou para ser um vencedor e não uma vítima. Sabe por quê? Vamos ler um último texto, o louvor já pode subir. O culto vai terminar no horário, como sempre. Às vezes eu até tento acabar atrasado, mas eu não consigo. É impressionante. Objetivo, uma pessoa objetiva. Abre a Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 46 ao 49. Diz assim: então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. Olha o rei perturbado. O rei lhe disse: verdadeiramente o rei Nabucodonosor, o rei cruel, ímpio, depois que Daniel interpreta os sonhos dele, porque Deus deu a visão para Daniel a respeito dos sonhos do rei. Depois que Daniel interpreta os sonhos, olha lá. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente, o rei ímpio dizendo, seu Deus, Daniel, é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Então Daniel, ele buscou a Deus em oração. A Bíblia diz, na mesma noite, naquela noite, você vê como às vezes é só questão de orar? Gente, tem hora que é só questão de orar. Naquela noite, a resposta veio. Deus deu a visão para Daniel a respeito dos sonhos do rei Nabucodonosor. E Daniel vai até o rei e fala: rei, eu tenho o seu sonho. Você sonhou isso, com esses e esses detalhes. Foi ou não foi? Essa hora eu já imagino o rei chorando. Foi assim mesmo. Mas eu não tenho só o sonho. Eu também tenho a interpretação. Esse sonho veio da parte de Deus e significa isso. Agora o rei está chorando mesmo. Quem conhece a história sabe que agora o rei está desesperado. Daniel interpreta. Daniel tem a revelação do sonho. E agora o rei Nabucodonosor, um rei ímpio, um rei mau, um rei cruel, está olhando para Daniel e dizendo: o seu Deus é maior do que todos os deuses. O seu Deus é poderoso. Presta atenção. O Senhor, Ele quer te transformar
num solucionador de problemas. Deu um tilt aqui, eu vou repetir. O Senhor quer te transformar num solucionador, olha, quase que deu de novo, mas você entendeu, de problemas. É o que Deus tem para a sua vida. Você não foi criado para ser um arrumador de encrenca. Não foi. Um arrumador de BO. Não foi. Deus não te chamou para ser problemático. O que é o ser humano problemático? Ele sempre tem um problema. Todo mundo sabe. Ele faz questão que todos saibam. Eu estou com um problema assim, assim, assim. O irmão não olha para mim. Eu tô com 3 dívidas. Eu não consigo resolver. O meu casamento é um fracasso. Eu estou com problema de saúde. E a polícia está atrás de mim. Nossa. Sai dele agora. Parece que tem gente que é problemática, está cheio de problemas, a vida é muito difícil, parece que não dá, nossa, é o tempo inteiro chorando, é o tempo inteiro pedindo oração, vocês têm que me ajudar, vocês têm que fazer isso por mim, já viu? Tem gente que é assim, precisa da ajuda dos outros o tempo inteiro, está sempre num sofrimento, está sempre com um problema, parece que sempre tem alguém que não gosta dela. Deus não te chamou para isso, meu filho. Não precisa existir ninguém que invente problemas. Os problemas aparecem, não precisa de ninguém para ficar inventando eles. Então para de criar problema onde não tem problema. Deus não te chamou para isso, jovem. Deus não te chamou para isso. Ele quer que você resolva os problemas que aparecem. Existe um problema aqui na igreja? Deus está te mostrando, talvez Ele está te chamando para resolver o problema. Talvez você seja a solução. No seu trabalho existem problemas, eu tenho certeza que sim, seja a solução lá dentro. Seja a solução. Na sua casa tem problemas, na sua casa eu tenho certeza. Não seja você o problema lá dentro. Me perdoa, meu querido. Me perdoa. Mas talvez o problema da sua casa seja você. Não seja assim. Não se permita ser assim. Seja aquele que resolve os problemas dentro de casa. Seja a solução. Que aonde você entrar, o ambiente mude. O ambiente era pesado lá no trabalho, até que a Fran entrou, sempre com um sorriso, sempre com uma paz, sempre com uma palavra agradável. Existiam problemas, mas nossa, como ficou mais leve quando ela entrou. Vocês estão entendendo? Essa foi a vida que Deus chamou você para viver. Sabe por quê? Porque isso glorifica o nome dEle. Isso aí glorifica Ele demais. E você foi chamado para glorificar o Senhor em todas as coisas. Na sua casa, glorifique o Senhor. Glorifique o Senhor. Existem problemas lá? Tem alguém orando lá por esses problemas? Não, não tem. Então ore. Seja você aquele que busca Deus pela sua família. Fábio, os meus pais não são convertidos. A minha casa está cheia de problema. Tá, então não espere que os seus pais não convertidos orem. Eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer. Ore você. Mas isso não era o papel do meu pai, ser o sacerdote da casa? Pois é, era papel do seu pai, mas se ele não faz, faça você. Seja você aquele que atrai a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro do trabalho, para dentro dessa igreja. Seja você. Amém, meu querido? Glorifique o Senhor com a sua vida, na sua casa, no trabalho, na faculdade, por onde você andar. Resolva os problemas. Peça ajuda do Senhor. Ore. Faça com que o Senhor participe de maneira direta, efetivamente da sua vida. Não viva a sua vida sozinho. Deixa Ele participar. As coisas vão mudar.
e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Se coloque de pé.